Este treinamento é voltado para a equipe de conferência e montagem de carga da Operação Logos Brasil. A técnica japonesa denominada Kanban, hoje largamente difundida quando se fala sobre produção ou administração de estoque, nasceu na maior fábrica automobilística do Japão, a Toyota. Esta ideia brotou da iniciativa realizada por Yasuhiro Monden, que fundiu todas as ideias e conceitos, sistematizando-os e difundindo para o resto do mundo. O fundamento básico desta técnica é o de manter um fluxo contínuo dos produtos que estão sendo manufaturados. Traz como grande inovação o conceito de eliminar estoques. Em nossa empresa, o Kanban será executado em células de trabalho. Inicialmente, vamos entender o seu layout. A célula é composta por áreas de distribuição de cargas aguardando conferência, área de conferência, área de cargas conferidas aguardando complementos, mesa de apoio com lixeira e pallets vazios. Na frente temos o local de disposição das cargas finalizadas, ou seja, disponíveis para os movimentadores de carga. O layout geral das células foi desenvolvido atendendo às normas da Anvisa, ou seja, por classificação de produtos, alimentos e materiais diversos não contaminantes, cosméticos e, por fim, saneantes. Nesta etapa, entenderemos a composição das células de trabalho. A célula é composta por 2 colaboradores em cada turno, um conferente e um auxiliar. O processo se desenvolve no decorrer de 3 turnos, manhã, tarde e noite. Em cada célula, poderemos ter um grupo de até 8 lojas. No exemplo mostrado, podemos notar que a célula é específica para produtos alimentícios. Neste caso, somente as lojas mencionadas com perfil alimentício darão entrada nesta célula. Vamos agora entender como as cargas chegam até as células trazidas pelos colaboradores da área de picking, separação. No exemplo que vemos, mostramos a área de entrada da célula. Finalizada uma separação, o colaborador da área de picking trará a carga e a disponibilizará na área demarcada. É muito importante que as faixas amarelas sejam rigorosamente respeitadas. Estaremos assim mantendo o ambiente organizado, de fácil gestão e sem riscos de pequenos esbarros na movimentação dos pallets. Todas as cargas dispostas nas células para posterior conferência recebem pela própria equipe de separação um relatório chamado de pick list. Cada pick list corresponde a um fornecedor. Este mesmo pick list será utilizado pela equipe para a devida conferência e montagem do pallet. O critério para início das atividades de conferência e montagem dos pallets está resumido em 2 opções. Primeiro, programação do carregamento, ou seja, iniciar a conferência das lojas que já estão programadas para carregamento. Segundo, loja com maior volume de carga na célula. Determinado o critério para início das atividades, o conferente inicia a seleção das cargas que serão levadas para a área de conferência e montagem. O pallet é movimentado para a área frontal da célula, exatamente como mostramos nas etapas anteriores, onde falamos sobre o layout. Após a disposição dos pallets na área de conferência, o colaborador selecionará a mercadoria que será a base das outras. Para efetuar essa seleção, o critério utilizado será a capacidade de absorção de peso dos volumes. Basicamente, os volumes com o perfil que precisamos são aqueles de maior peso em relação aos outros. Mas muito cuidado! Existem cargas pesadas que suportam peso, mas sua embalagem é frágil, como por exemplo as embalagens de azeitonas. Essas embalagens são frágeis e sensíveis a fortes movimentações. No transporte dessa carga até a loja, a carga poderá sofrer avarias. O passo seguinte para a montagem do pallet será uma UA do mesmo. UA significa Unidade de Armazenamento. O colaborador irá fixá-la na ponta direita do pallet. Em seguida, a UA verde.
Esta deverá ser anexada ao volume do primeiro fornecedor que será alocado no pallet. Nesta etapa, vamos efetivamente iniciar o processo de conferência da carga. Primeiro, faremos as aberturas e vinculações da UA de pallet e mercadoria. Com o coletor em mãos, o colaborador efetuará a conexão e em seguida digitará sua senha. Estabelecida a conexão, o usuário escolherá a opção de montagem de pallet. Abrirá uma janela solicitando a leitura da UA de pallet. É neste momento que o colaborador irá efetuar a leitura do código de barras da etiqueta do pallet. O próximo passo será o de ler a etiqueta verde. Recapitulando, estamos abrindo um pallet, vinculando a uma etiqueta verde, que será vinculada ao pick list do primeiro fornecedor alocado no pallet. Efetuadas todas as vinculações, faremos a leitura do código de barras das caixas. Estaremos assim registrando os volumes dentro da UA verde. Existem dois meios de se fazer a leitura e conferência da carga. A primeira opção é efetuar a leitura de caixa a caixa e, no campo de quantidade de volume, informar 1. A segunda opção é contar todas as caixas e, após efetuar a leitura, informar a quantidade total de volumes. Encerrada a leitura, o coletor avisará se a quantidade de volumes bateu com a informação do sistema. É importante ressaltar a regra de posicionamento das etiquetas verdes. Neste exemplo, podemos observar que o pallet está vinculado a duas etiquetas, ou seja, dois fornecedores diferentes. A montagem do pallet é um ponto importante do processo de conferência. Citamos alguns pontos fundamentais para a correta e segura montagem do pallet. Capacidade ou tolerância de peso sobre os volumes que formarão a base das outras mercadorias. Setas indicadoras dos volumes para evitarmos vazamentos de produtos líquidos ou frágeis. Lastro das mercadorias, arrumação. E finalmente a altura do pallet. A altura ideal é de 2 metros e 10 centímetros. Veremos a seguir a evolução da conferência e montagem do pallet até a sua finalização. Antes de efetuarmos a movimentação do filme de stretch em torno do pallet, é obrigatória a formação de um nó na ponta do mesmo. Estaremos assim evitando que a mercadoria se desloque quando estiver em trânsito. É importante que utilizemos o lado correto do filme de stretch, ou seja, o lado colante deve estar virado para o lado da mercadoria. Por fim, orienta-se dar 2 ou 3 voltas na base e na parte superior do pallet. Seguindo estas principais regras de estrechamento, evitaremos tombamentos e danos das cargas. Encerrado todo o processo, o conferente irá efetuar o fechamento do pallet com o coletor. O colaborador deverá então se dirigir ao terminal mais próximo de sua célula para imprimir o formulário que identificará o pallet. Este formulário é chamado de Packing List. A referência para a impressão deste Packing List será o número da UA do pallet. Observe as informações importantes do Packing List. Número do pedido de compra do cliente. Número da nota fiscal correspondente. O nome do conferente que executou a montagem e conferência daquela carga. Total de volumes de cada nota fiscal. Quantidade total de volumes do pallet. E região ou loja de entrega. O colaborador deve então anexar o relatório do Packing List ao pallet correspondente. É importante que o formulário seja bem fixado ao pallet, sempre por dentro do stretch, para que não corra o risco de cair durante a movimentação na área de expedição. Pronto!
O pallet está finalizado e deve ser colocado na frente da célula, para que outra equipe faça a movimentação do pallet para o carregamento. Para facilitar a identificação do pallet, o packing list deverá estar voltado para o lado dos movimentadores. É muito importante que mantenhamos nosso local de trabalho organizado, limpo e sem obstruções a cada finalização de conferência e montagem de carga. O colaborador deve organizar a sua célula de trabalho. Pallets vazios devem ser deslocados para o seu local designado, separando os pallets brancos dos pallets azuis. A carga restante do fornecedor que não coube na montagem do pallet encerrado deverá retornar para a área de cargas, aguardando a conferência para ser aproveitada na próxima montagem de pallet daquele fornecedor. Por último, certifique-se de que o relatório de Packing List está anexado à carga.